Capítulo 1130, Refinando a Tribulação Celestial. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o Padrim. Originalmente, toda a carne de Li Ming se rompera e os ossos brancos e brilhantes de seus braços, pernas e peito estavam visíveis. Podia-se contar até mesmo suas costelas. Havia também alguns ossos que foram deslocados devido à pressão. Embora os ossos de Li Ming fossem resistentes, eles ainda não conseguiram resistir à contínua pressão dos dois diagramas do caos primordial. Depois que sua carne ficou com tal aparência, seus meridianos e vasos sanguíneos também ficaram esfarrapados. Seus órgãos foram quase espremidos até se transformarem em mingau, tornando-se uma pilha de gosma misturada. A única parte intacta no resto de corpo que ele ainda possuía era seu cérebro. Dentro da proteção de seu crânio, seu mar espiritual não havia sido danificado. Mesmo assim, para qualquer pessoa deixada em um estado tão miserável, não havia nenhum significado em manter o cérebro intacto. Esse tipo de condição poderia ter sido descrito como a certeza da morte. Se um artista marcial comum ficasse do mesmo jeito que Li Ming, eles já teriam morrido há muito tempo. Um artista marcial nas etapas da destruição da vida tinha uma força vital maior que um mortal comum, mas se seu coração fosse perfurado, sua cabeça fosse cortada ou se seu sangue tivesse sido drenado, eles ainda morreriam. Esta era a lei do Dao Celestial. Somente durante o avanço nas etapas da destruição da vida, quando o corpo de uma pessoa desintegrava, um artista marcial poderia manter sua vida. Isso acontecia porque esse processo era apoiado pelas leis do Dao Celestial, assim eles não morreriam por isso. Nesse tipo de situação, era impossível para Li Ming sobreviver sem algum tipo de pílula divina transcendente, muito menos se considerasse apenas a sua própria capacidade regenerativa para se recuperar. Mas agora, um milagre estava ocorrendo na frente de todos os presentes. Eles observaram impotentes quando a carne e o sangue de Li Ming começaram a regenerar novamente. Os ossos brancos reluzentes estavam cobertos novamente com uma camada de fáscia. Então, os vasos sanguíneos se moveram sobre ela como brilhantes videiras vermelhas, espalhando-se por toda parte. Depois, os meridianos se reformaram, os órgãos se recuperaram e os músculos renasceram completamente, seus contornos ainda mais fortes e perfeitos que antes. Então, suas feridas começaram a se fechar, com carne nova se regenerando rapidamente, a uma taxa perceptível pelo olho humano. Sua carne brilhava e reluzia como cristal vermelho translúcido. Até o cabelo murcho dele caiu e novos fios de cabelos cresceram onde os antigos estavam, atravessando suas orelhas. Estes cabelos, depois que refinados pela energia, reluziam com um brilho ofuscante. Sua textura, semelhante à seda, continha até mesmo os profundos mistérios das leis. Se o cabelo de Li Ming crescesse o suficiente, ele poderia até mesmo ser arrancado e usado como a corda de um arco divino que fosse um artefato santo. Esta era a prova de quão resistente ele era. Neste momento, Li Ming parecia ter quase alcançado o limite do lendário corpo de diamante Vajra, um corpo imaculado e imortal. Impossível. Isto é impossível. Ele deveria com toda certeza ter morrido. Como é possível essa reviravolta nos eventos, que desafia o poder dos céus? O que aconteceu? Isso não pode ser. Baishi e Xiaoalga estavam com expressões como se seus pais tivessem morrido enquanto observavam o corpo de Li Ming renascer novamente. Olhando para a situação atual, havia uma chance extremamente alta de Li Ming conseguir atravessar a tribulação celestial. Naquele momento, com o talento aterrorizante de Li Ming, não deveria ser um problema para ele se tornar um grande Lorde Absoluto. Os dois estariam em uma posição extremamente miserável. O que nós faremos? O que podemos fazer? Perguntou Xiaoalga, completamente perdido. Como diabos eu saberia? Neste momento não há nada que possamos fazer para mudar o passado. Se Li Ming morresse, então isso seria perfeito, mas mesmo depois de ser levado à beira da morte e ficar nesse estado, ele ainda não morreu. Sua vida é perseverante demais. As chances agora são que ele não vai morrer neste evento. Não devemos mais criar inimizades com ele, especialmente abertamente. Baishi não era um idiota.
Agora que Li Ming estava avançando para as 9 mortes, seu status na Ilha Serena seria como o sol no céu. Com Mu Shui Tian o apoiando, até mesmo um ancião superior como ele seria risível em frente a Li Ming. Se ele tentasse criar inimizades com Li Ming, não era só pedir para morrer. Os diagramas do Dao da tribulação celestial do Yin Yang ainda revolviam como antes, pressionando Li Ming. Naquele instante, os olhos de Li Ming se abriram. Sua visão era como duas luzes divinas, atravessando a interminável noite, brilhando através do vasto espaço. Sua força havia retornado. Li Ming de repente cerrou os punhos juntos. Com cada movimento, suas articulações pareceram explodir, emitindo sons altos de estalos. Ele podia sentir uma onda de energia percorrendo todo o seu corpo. Os poderes das tribulações celestiais do trovão, do fogo, do Yin Yang, bem como o enorme poder das relíquias do osso de dragão derretidas, agitavam-se dentro dele. Mas, com sua força ele suprimiu todas elas. Essa sensação de ter todo o seu corpo repleto de energia fez o sangue de Li Ming fervilhar. Ele concentrou sua energia em seu dantian, soltando um longo e alto grito. Uma onda sonora aterrorizante explodiu em todas as direções. Com um estrondo ensurdecedor, incontáveis camadas de terra e pedra se ergueram devido a essa onda sonora. As nuvens em várias centenas de milhas foram espalhadas e até mesmo as nuvens da tribulação pareciam ter sido afetadas, quando tremeram levemente. Alegre. Impressionante. Li Ming riu alto, sua voz ecoando pelos céus. Ele nunca imaginou que sentiria uma força tão explosiva em seu corpo como hoje. Ele era como um vulcão à beira da erupção, cada passo que ele dava sacudia a terra. Jovem excepcional. Como ele fez isso? Os anciãos da Ilha Serena observavam em absoluto choque. Essa reversão súbita era simplesmente como um sonho. É por causa daquelas contas que ele engoliu. Embora eu não tenha enxergado exatamente o que aquelas contas eram, elas não devem ter sido um medicamento divino transcendente. Essas contas continham um poder muito tirânico, elas deveriam ser um tesouro celestial raro e vicioso. Se Li Ming engolisse tal remédio no seu auge, poderia explodir devido à energia, então imagine agora. Eu pensei que o corpo de Li Ming explodiria depois de engolir essas contas, mas tal mudança nos eventos aconteceu. Apenas que segredos ele possuía com ele. Não havia um único ancião da Ilha Serena que pudesse entender o que aconteceu no corpo de Li Ming. Muito menos eles, até mesmo Mu Qianshu e Mu Shuitian estavam olhando, estupefatas. Eles também não tinham ideia do que estava acontecendo. Isto absolutamente não é um efeito das relíquias de osso de dragão. As relíquias de osso de dragão possuem uma energia violenta e selvagem e já é extremamente difícil para Li Ming resistir com seu corpo, muito menos elas ajudariam a regenerar sua carne. Será que poderia ser aquela conta negra misteriosa? Mu Qianshui pensou repentinamente. Esta era a única explicação possível. Mas o que era aquela conta misteriosa negra? Na verdade, tinha forças para desafiar o poder da tribulação celestial. Até mesmo uma pílula divina transcendente superior seria ofuscada por essa comparação. Neste momento, a tribulação celestial continuava a girar em torno de Li Ming. A tribulação Yin Yang era realmente digna de ser chamada como a tribulação mais forte entre as 9 tribulações celestiais. Era uma calamidade que afetava a essência, a energia e a alma. Li Ming havia atravessado a tribulação da alma, de sua carne e sangue, e agora tudo o que restava era a tribulação do seu dantian. E neste momento, o corpo de Li Ming estava restaurado até ficar quase em seu estado e pico. Quão difícil seria sobreviver a mais uma tribulação? No céu, as duas energias Yin e Yang se retorceram, formando runas e correntes que fluíram constantemente em direção aos meridianos de Li Ming, fundindo-se com a tribulação do fogo e a tribulação do trovão, seladas dentro do corpo de Li Ming. A tribulação do trovão se tornou cada vez mais selvagem, a tribulação do fogo se tornou muito mais feroz. Essas duas energias haviam sido suprimidas pelo broto do deus Eregia desde o início, mas isso era apenas uma supressão temporária. Quanto a refiná-las, isso não era nada simples. Especialmente depois que Li Ming enfrentou calamidade após a calamidade, quando ele teria a chance de refiná-las. Mas agora era diferente.
Tribulação do fogo, tribulação do trovão, espero que você tenha tido seu momento para me machucar. Desta vez, eu vou ser aquele que refinará vocês. Li Ming gritou em voz alta e a força do deus Erege entrou em erupção. A energia da tribulação celestial do fogo e a do trovão, juntamente com a tribulação celestial do Yin Yang, foi completamente suprimida pelo broto do deus Erege. Sejam refinadas por mim. A força do deus Erege era um poder divino transcendente. Somente um poder divino transcendente seria capaz de refinar o poder de uma tribulação celestial. Se um método de cultivo de um artista marcial comum fosse usado para tentar refinar a tribulação celestial, tudo o que aconteceria seria receber poderoso contra-ataque. Rumblé, rumblé, rumblé. Dentro do Dantian de Li Ming, a energia ferveu como magma, em erupção como um vulcão. Tal impacto criou uma grande pressão sobre o Dantian de Li Ming. Mas Li Ming fortaleceu sua mente, ele refinaria completamente esta tribulação celestial mista do fogo, trovão e Yin Yang. Era preciso saber que o poder da tribulação celestial continha imensos benefícios. Li Ming havia passado por 7 tribulações celestiais e também mais da metade da 8ª e 9ª. A vantagem que isso teve para sua carne, sangue e ossos era insondável. Seu espírito de batalha também avançou para o grande sucesso do nível ouro direto a partir do estado elementar. Até mesmo a lança de sangue da Fenice havia se transformado de artefato santo espiritual, criando sua própria fonte espiritual do artefato. Isso era algo que um ancião supremo poderia não conseguir nem em 100.000 anos. Nesta situação, Li Ming ainda não estava satisfeito em apenas resistir ao batismo da tribulação celestial. Ele queria refinar o poder da tribulação celestial e usá-lo para si mesmo. Li Ming, ele é céus. Ele está refinando a tribulação celestial. Isso refinar a tribulação celestial. Ele é muito louco. Uma tribulação celestial não era algo trivial. Quando um artista marcial genial extremo, semelhante a Li Ming, passasse pela tribulação celestial, ele seria com toda certeza cauteloso para não enfurecer a tribulação celestial e criar uma mutação. Uma vez que a tribulação celestial chegasse, tudo o que eles fariam era silenciosamente resistir a ela, permitindo que seu corpo, Dantian, núcleo rotativo ou seu mundo interior, e a alma aceitassem o batismo da tribulação celestial. Eles tinham que usar sua própria verdadeira essência para dispersar o poder da tribulação celestial. Quem se atreveria a refinar diretamente a tribulação celestial? Isso era simplesmente um ato suicida. Mas agora, Li Ming estava fazendo exatamente isso. Se o Dao Celestial deseja me destruir, então eu controlarei o Dao Celestial e o tornarei meu exército de 1 milhão de soldados. Vou fazer com que ele ande comigo através do espaço ilimitado, lutando entre os rios de estrelas. O caminho das artes marciais desafiava originalmente a vontade dos céus. E Li Ming tinha o coração e a alma para inverter os próprios céus.